A história de hoje começa de uma forma bem peculiar. O nosso protagonista está amarrado, cercado por trovões estrondosos e homens-besta furiosos, que parecem ter passado horas assistindo a vídeos de aldeões revoltados. Eles estão todos gritando em uníssono. Matem-no, matem-no. Em sua mente, o protagonista se pergunta: como isso aconteceu? Eu só queria tirar uma soneca. E onde diabos eu estou, afinal? De repente, um dos homens-besta, claramente o porta-voz do grupo, avança com uma espada erguida dramaticamente. Com uma voz tão estrondosa quanto sua espada exageradamente grande, ele declara: hoje, o próximo a receber o castigo divino será este solitário humano que ousou invadir nossa terra sagrada. Nosso protagonista pensa: um pouco dramático, mas tudo bem. Por milhares de anos, nossa terra, o território secreto dos homens-besta, permaneceu oculta do mundo exterior. E agora, pela primeira vez, um humano ousou pisar aqui. A multidão explode em aplausos ensurdecedores, no nível de pessoas disputando uma camiseta grátis. Alguns gritam: isso é um ato de guerra! Que a punição divina recaia sobre este humano, que quebrou o nosso sagrado pacto. O protagonista sente o pânico crescendo dentro de si, mas continua pensando com pesar sobre a sua situação. Eu literalmente estava numa caverna 5 minutos atrás. É assim que vou morrer? Sério. Então, memórias começam a passar por sua mente. Para nós é hora do flashback. 5 horas antes, ele estava sentado em um restaurante, comendo tranquilamente, quando um homem se aproximou, gritando: ei, Tsuyoshi, anda logo e termina de comer. Esse cara era alguém que ele conhecia vagamente, mas que geralmente ignorava. O homem levantou dramaticamente a cortina do restaurante com uma das mãos e declarou: não enrola hoje. Assim que entrarmos, haverá outras 2 equipes de limpeza além de nós. Se você demorar, não vai sobrar nenhum pedaço de metal. Com os olhos ainda fixos nos seus noodles, Tsuyoshi olhou para cima no meio de um gole e perguntou: por que tem tanta gente aparecendo para explorar apenas uma caverna de classe C? São os tempos em que vivemos. Cada vez há mais equipes de limpeza por aí. Não somos heróis, você sabe. Mas Tsuyoshi mal estava ouvindo, concentrado em sua refeição como se fosse a última da sua vida, o que, pensando bem, pode ter sido um prenúncio do que estava por vir. De repente, uma voz alta cortou o barulho do restaurante. Preparem-se, pessoal. Os heróis estão chegando. Certo, os noodles acabaram. Vamos nessa. Adeus, deliciosos noodles. Eu entendo. A equipe de limpeza se reuniu na entrada da caverna, parecendo um grupo de turistas prestes a entrar em uma casa mal assombrada. O líder, tentando parecer durão, murmurou: mesmo sendo apenas uma caverna de classe C, eu sempre fico arrepiado quando me aproximo de uma dessas. Ele tremeu levemente, mas tentou disfarçar. Um dos membros da equipe sussurrou: se uma caverna de classe C já dá esse arrepio, eu nem consigo imaginar como deve ser entrar em uma de classe S. Pelo menos essa só tem algumas... Ele mal terminou a frase quando 2 heróis saíram da caverna como se fossem donos do lugar. O primeiro era um jovem usando uma armadura dourada tão brilhante que provavelmente causava cegueira temporária em quem olhasse diretamente para ela. Ao lado dele, uma garota segurava uma lança, com uma expressão tranquila e confiante. Parece que conseguimos uma recompensa fácil. Acho que saímos bem nessa, né? Sim, acho que sim. Como se limpar uma caverna cheia de monstros fosse apenas mais uma terça-feira qualquer. Alguém da equipe de limpeza suspirou, admirado. Heróis são tão incríveis. Se eu fosse um, já estaria nadando em dinheiro agora. Para de sonhar, cara. Você é um limpador porque reprovou no teste de despertar. Aceita a realidade. Obrigado pelo trabalho, heróis. Podemos entrar agora? Claro, vão em frente. Está tudo limpo. Dentro da caverna de classe C, os restos de monstros derrotados estavam espalhados pelo chão, parecendo sobras de uma festa de sexta-feira particularmente caótica. Os limpadores vasculhavam os escombros, torcendo para encontrar algo minimamente valioso. Essa caverna é pequena, então vai fechar em 4 horas. Vamos encerrar tudo e nos encontrar de volta aqui. Entendido? Os limpadores, incluindo Tsuyoshi,
assentiram como profissionais experientes e se dispersaram pela caverna escura e empoeirada. Enquanto remexia os destroços, Tsuyoshi encontrou um fragmento de escudo e seus olhos brilharam. Um fragmento de escudo, finalmente. Algo que poderia valer mais do que um pacote de macarrão instantâneo. Parece que a sorte está do seu lado, Tsuyoshi. Talvez seus ancestrais estejam te dando uma ajudinha. Quem sabe... Bom, vou explorar um pouco mais fundo. Beleza, mas não esquece de voltar aqui em 3 horas e meia. Tsuyoshi acenou de volta e seguiu para o interior da caverna, sem saber que essa decisão mudaria completamente o rumo de sua vida. O otimismo de Tsuyoshi mal conseguia superar o cheiro de entranhas de monstros. 3 horas haviam se passado. Ele havia vasculhado mais escombros do que gostaria de ver em toda a sua vida, e seu saldo de tesouros era um único fragmento de escudo. Ótimo! Só um pedaço miserável. Até os acros da poeira devem estar desapontados. Um único fragmento não seria suficiente nem para cobrir um dia das despesas médicas de Karina, sua irmã. Então, algo chamou sua atenção, a umidade refletindo um brilho fraco. Um poço? O que um poço está fazendo aqui dentro? Ele se aproximou, espiando para dentro. Lá no fundo, uma mão esquelética segurava algo que brilhava intensamente, como se estivesse tentando aparecer num comercial de joias. Uau! Isso é um anel. Animado com a descoberta, ele desceu o poço, ignorando completamente o fato de que aquilo gritava vibrações de cadáver amaldiçoado. Com cuidado, pegou o anel da mão esquelética. Provavelmente só algum coitado que foi esquecido por aqui. Valeu, amigo. Sua doação vai para uma boa causa. O anel emitiu um brilho dourado suave, fazendo os olhos de Tsuyoshi se arregalarem de surpresa. Anéis como esse geralmente concediam pequenos aumentos de estatísticas, mas ainda assim podiam ser vendidos por um bom preço. Um sorriso maroto se espalhou em seu rosto. Bom, vou usar por enquanto e deixar o Sr. Nakazato dar uma olhada depois. Melhor eu voltar antes que eu fique preso aqui. Obrigado, ancestrais e... valeu, esqueleto aleatório. Mas assim que ele deslizou o anel em seu dedo, o brilho aumentou abruptamente. Em um instante, ele parecia um item lendário sendo equipado em um jogo. Antes que pudesse reagir, o anel se grudou à sua pele como cola, enviando uma onda de dor através de seu dedo. Ah, isso é um anel ou uma armadilha de rato? De repente, uma janela de sistema apareceu diante dele, com uma mensagem dizendo: o anel reconheceu você como seu novo dono. A partir de agora, ele não pode ser removido ou transferido. Os caminhos sem limites serão abertos em breve. Tsuyoshi, olhando em volta, confuso perguntou: quem disse isso? Ele estreitou os olhos para os cantos sombrios da caverna, mas não havia ninguém lá. Então, o anel brilhou ainda mais e um portal circular dourado surgiu diante dele. O quê? Ei, alguém me ajuda! Ele gritou, esperando que sua equipe pudesse ouvi-lo antes que qualquer coisa pior acontecesse. Enquanto isso, de volta à caverna. Vocês ouviram isso? Não foi a voz do Tsuyoshi? Ele estava aqui agora há pouco, não estava? Provavelmente saiu por aí procurando mais sucata. Pena que ele não passou no teste para herói, mas ainda temos tempo. Vamos esperar. Mas antes que alguém pudesse reagir, Tsuyoshi foi engolido por uma luz dourada. Seu último grito se dissipou no silêncio. De volta ao presente, Tsuyoshi recobrou a consciência com uma dor de cabeça latejante. Piscando algumas vezes, percebeu que estava cercado por homens-besta e, bem à sua frente, havia um enorme martelo eletrificado. Foi então que a ficha caiu. Ele havia sido teletransportado para algum território secreto dos homens-besta. No topo de um trono imponente, o Rei das Feras observava a cena com um olhar que dizia claramente: isso vai ser interessante. Com um gesto, ele ordenou que a punição divina começasse. Um orc alto e de longos cabelos, claramente uma figura VIP entre os homens-besta, avançou e ergueu o punho. Meus irmãos, hoje nos reunimos para executar 3 grandes criminosos. A multidão explodiu em grunhidos furiosos. O primeiro é um de nós, um traidor, que vendeu os segredos de nosso território, sagrado para aqueles imundos elfos e humanos. Sem hesitar, o orc de cabelos longos empurrou o condenado para frente, em direção ao enorme martelo coberto de relâmpagos crepitantes. O infeliz mal teve tempo de piscar antes que um raio o reduzisse a cinzas em um clarão cegante. Tsuyoshi pensava enquanto suava frio. Esse anel, definitivamente, deveria ter vindo com um manual. Com a execução do traidor encerrada,
o orc voltou seu olhar para Tsuyoshi, levantando sua espada massiva e lançando uma sombra ameaçadora sobre ele. O próximo a receber a punição divina é este humano. O primeiro forasteiro a pisar em nossas terras sagradas, escondidas do mundo por milhares de anos. Hoje traremos a punição divina sobre aquele que quebrou nosso pacto. 2 guardas homens-besta agarraram Tsuyoshi. Arrastando-o para um altar, Tsuyoshi gritava desesperado. Espera! Eu não vim aqui de propósito. Eu me perdi. Eu tenho uma irmã que precisa de mim. Por favor, eu não sou seu inimigo. Com um soco certeiro no peito, o guarda fez o ar fugir dos pulmões de Tsuyoshi, que caiu ofegante e tonto de dor. O orc o empurrou para o chão diante da multidão. Tsuyoshi, ajoelhado, ferido e suando, pensou. Eu sonhava em ser um herói. Como isso aconteceu? Humano imundo, você ousa pisar em nossas terras sagradas? Prepare-se para ser reduzido a cinza sob a punição divina. O martelo elétrico brilhou, pronto para atacar. Mas, instintivamente, Tsuyoshi rolou para o lado no último segundo, escapando por um triz. A multidão ficou em silêncio absoluto. Até os criminosos acorrentados ficaram boquiabertos. Ele desviou o relâmpago da punição divina? Isso é sem precedentes. No trono, o rei das feras estreitou os olhos, agora observando Tsuyoshi com genuína curiosidade. Tsuyoshi, ainda amarrado e machucado, ofegava. Mas, apesar da dor, ele ergueu o olhar desafiante para o orc de cabelos longos. Eu me recuso a morrer aqui, seu grandalhão peludo idiota. Mas, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, outro raio caiu sobre ele, fazendo seu corpo arder de agonia, ameaçando reduzi-lo a cinzas. Ele gritou. Não, de jeito nenhum. Ele gemeu, agarrando-se à consciência por pura teimosia. O orc, vendo-se contorcer, sorriu com excitação. Quem disse que o relâmpago da punição divina atinge apenas uma vez? Vamos ver se ele desvia de novo? A multidão rugiu em êxtase, gritando punição divina. Punição divina, como se estivessem num show de rock. Perto dali, uma jovem mulher fera capturada, tremendo, sussurrou. Que destino horrível. O pobre coitado não tem chance. Tsuyoshi sabia que não podia morrer ali. Ele tinha que sobreviver. De repente, uma notificação do sistema apareceu diante de seus olhos. A mensagem dizia, ativando, sistema de resistência ilimitada, seleção divina em andamento. Subitamente, seu corpo queimado e ferido começou a brilhar com uma luz dourada, como se ele fosse algum tipo de herói mítico em ascensão. Outro alerta do sistema surgiu, autenticação concluída. Iniciando o reparo do corpo, construindo o físico supremo. No trono, o rei das feras estreitou os olhos, claramente surpreso com o que via. Enquanto isso, outro relâmpago caiu sobre Tsuyoshi, mas ao invés de destruí-lo, a energia o ergueu no ar, seu corpo oscilando entre ser despedaçado e se reconstruir sozinho. O orc ficou boquiaberto. Esse humano ainda está vivo? O sistema continuava a lançar notificações. A notificação dizia: construção do físico supremo, 15% concluído. A plateia de homens-besta olhava chocada, murmurando entre si. O que está acontecendo? Raio após raio atingia Tsuyoshi, mas ao invés de ser destruído, ele parecia estar se tornando algo mais poderoso. O sistema notificou: construção do físico supremo, 40% concluído. Habilidade adquirida: óleo divino. Tsuyoshi, ainda flutuando e em uma dor inimaginável, sentia algo despertar dentro dele. Sussurrando, perguntou: O que está me chamando? Ele não entendia completamente, mas seu corpo se movia sozinho, escalando os degraus do altar onde estava o martelo divino. A multidão agora estava completamente em silêncio, observando enquanto o humano que deveria ser punido estava, na verdade, se fortalecendo diante de seus olhos. O sistema não parava. Construção do físico supremo, 60% concluído. Habilidade adquirida: consciência divina. Tsuyoshi, cambaleante, quase desmaiando, pensou. Nesse ritmo, eu vou superar os heróis que me deixaram para trás. Ele se aproximava do martelo, cada passo mais firme, mesmo enquanto a eletricidade dançava ao seu redor. O sistema notificou: construção do físico supremo, 80% concluído. O orc de cabelos longos quase tropeçou para trás, gaguejando. Impossível.
Só o Rei Divino conseguiu chegar tão perto do martelo sagrado. No trono, o Rei das Feras sorriu com um brilho perigoso nos olhos. Esse humano, ele está mesmo tentando levantar o martelo do Rei Divino? O martelo trovejou, furioso, como se recusasse a acreditar no que via. Tsuyoshi, cada nervo pulsando energia, forçou-se para a frente, enquanto dizia: Você está me chamando? Finalmente, sua mão tocou a superfície fria do martelo e o sistema continuou com a sua notificação. Construção do Físico Supremo. 100% concluído. Status especial ativado. O escolhido. No mesmo instante, o céu se abriu num clarão de relâmpagos. Trovões ensurdecedores caíram sobre Tsuyoshi, mas ele não caiu. Agora, seu corpo brilhava como uma estrela. A multidão ficou boquiaberta, completamente em choque. Tsuyoshi, segurando firme no martelo, disse: Muito bem. Martelo Divino, você me chamou. Então eu vou usar seu poder. Com um movimento poderoso, ele ergueu o martelo do chão, enviando uma onda de choque que sacudiu o salão inteiro, fazendo poeira e destroços voarem para todos os lados. Os homens-besta tropeçaram para trás, de olhos arregalados, como se tivessem acabado de testemunhar a reviravolta mais épica da história. Assim que Tsuyoshi recuperou o fôlego, o sistema anunciou alegremente: Parabéns! Você adquiriu o martelo divino, subiu 3 níveis. Tsuyoshi murmurou: Tudo isso, e eu ainda não tenho o poder completo? Uma mulher besta de olhos arregalados sussurrou. Um humano realmente ergueu o martelo divino. Enquanto isso, o orc de cabelos longos, que antes gritava mais alto que todos, agora cerrava os punhos, tremendo de raiva. Um mísero humano ergueu o martelo divino? Rei das Feras, sentado em seu trono, franziu as sobrancelhas, o brilho em seus olhos refletindo algo entre curiosidade e incredulidade. O martelo divino, levantado por um humano. Isso não apenas desafiava a lógica, como era insultuoso. Apenas o líder dos Homens-Fera deveria ser capaz de empunhá-lo. Os Homens-Fera gritavam: Isso tem que ser um erro. Como um humano sujo ousa tocar na relíquia sagrada? Mas Tsuyoshi, segurando o martelo como se fosse seu último fio de esperança, não teve tempo de se preocupar com política tribal. Porque, bem atrás dele, Roga, o Homem-Fera de cabelos longos, aterrissou com um estrondo que sacudiu o chão. Uma nuvem de poeira subiu, e quando ela baixou, os olhos de Roga brilhavam com pura fúria. Seu humano imundo! Como ousa tocar o martelo divino com suas mãos indignas? Os Homens-Fera rugiram em apoio dizendo: General Roga, mostre a ele o orgulho dos Homens-Fera. Recupere nossa honra. O olhar de Roga parecia ferver de ódio. Eu não sei que truque barato você usou para sobreviver à punição divina e levantar esse martelo, mas você vai devolver agora e aceitar sua morte. Tsuyoshi congelou. Ele não podia lutar contra Roga. O sistema podia tê-lo ajudado até ali, mas, nível 84, não havia nenhuma chance de vitória. Ou havia? Um novo alerta do sistema brilhou diante de seus olhos. Notificação: habilidade passiva Olho Divino ativada. Use o Olho Divino para ver informações detalhadas sobre qualquer item ou oponente. Tempo de recarga: 0 segundos. Curioso, ele focou em Roga. Instantaneamente, uma janela translúcida apareceu. Nome: Roga. Título: General. Nível: 84. Ocupação: Guerreiro o Homem-Fera. Arma: Espada Gigante Zimad Grau A. Tsuyoshi, tentando não entrar em pânico, perguntou: Espere. Eu posso ver os status dos inimigos? Ele tentou manter uma expressão neutra, mas seu coração estava correndo como um cavalo desgovernado. Roga, desembainhando a espada, disse: Você realmente ousa me desafiar, humano? A lâmina brilhou sob a luz, emanando uma energia tão intensa e cortante que fez Tsuyoshi suar frio. Espere. Isso é um grande mal-entendido. Sua mente gritava: Não tem como lutar contra um guerreiro de nível 84. Mas Roga não estava interessado em conversa. Ele ergueu a espada e desceu um golpe avassalador. Tsuyoshi instintivamente levantou o martelo divino na frente do corpo, fechando os olhos com força. Se isso não funcionar, pelo menos não verei minha morte chegando. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo campo de batalha, jogando poeira e pedras para todos os lados. Quando a poeira baixou, Tsuyoshi ainda estava de pé, e o Homem-Fera em choque. Ele bloqueou? O martelo havia absorvido o impacto,
Mas os braços de Tsuyoshi estavam dormentes, sua mente zumbindo. Tsuyoshi estava pensando. Eu realmente bloqueei isso? Do outro lado, Hoga também estava perplexo. Ele estreitou os olhos. Você teve sorte dessa vez, humano. Tsuyoshi tentou argumentar de novo. Eu juro, foi um acidente! Eu nem sei como levantei esse martelo. Mas Hoga não estava mais ouvindo. Ele se lançou para a frente. Ele agarrou Tsuyoshi pelo torso e, com um único movimento monstruoso, o arremessou para o céu. O mundo girava enquanto ele era jogado no ar como um boneco de pano. Então, o sistema interveio de novo. Notificação do sistema. Habilidade ativa duplicação absoluta ativada. Toque no coração do oponente e copie uma habilidade. Se eu tocar no peito dele, eu posso roubar uma habilidade? Seu corpo girava descontroladamente no ar. Com o último esforço, ele esticou a mão e, num movimento incrivelmente desajeitado, bateu de leve no peito de Hoga ao passar por ele. O sistema notificou. Habilidade copiada. Caçador Celestial. Hoga não entendia o que havia acontecido, mas suas entranhas gritavam perigo. Ele sentiu a nova habilidade ativando dentro dele. Ele ergueu o martelo divino e canalizou o poder recém-adquirido. Quando o martelo colidiu com a espada de Hoga, o impacto foi devastador. Uma explosão de energia sacudiu a arena, levantando poeira e estilhaços. Os Homens-Fera tropeçaram para trás, olhos arregalados. Quando a poeira assentou, Hoga olhava para Tsuyoshi completamente chocado. Hoga de olhos arregalados tremia de raiva. Impossível. Como você pode usar minha técnica? Sua mente girava, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Ele ficou ali, impassível, sem um único arranhão. Olhou para si mesmo, completamente perplexo. O quê? Isso não doeu nem um pouco. Na verdade, foi até agradável. Murmurou para si mesmo. Foi então que Tsuyoshi recebeu uma notificação do sistema, que dizia: devido ao nível 3, sem profissão e sem capacidade de manejar uma arma corretamente, nenhum dano foi infligido ao oponente. Melhore suas habilidades para aumentar a eficácia. Você está brincando comigo? Todo esse esforço e nenhum arranhão. Ryoga, finalmente saindo de sua confusão, franziu a testa furiosamente. Humano imundo, você ousa me humilhar assim? Ele bradou, erguendo sua espada mais uma vez, mas, antes que a espada de Ryoga pudesse descer sobre ele, uma voz retumbante ecoou pela arena, interrompendo o golpe no último instante. Isso é o suficiente. A multidão se encheu de murmúrios e suspiros, enviando ondas de energia pelo ar. Ainda atordoado e piscando para afastar a poeira, Tsuyoshi mal conseguia compreender o que estava acontecendo. Instintivamente, ergueu o braço para se proteger da onda de choque criada pela chegada do Rei dos Homens-Fera. Quando a poeira baixou, os olhos de Tsuyoshi se arregalaram ao ver o Rei dos Homens-Fera ajoelhado diante dele. Os Homens-Fera estavam em choque, trocando olhares atonitos enquanto sussurros se espalhavam como fogo. Parece que você foi verdadeiramente escolhido pelo martelo divino. Tsuyoshi, em dúvida, perguntou. Escolhido? O que isso significa? O Rei dos Homens-Fera virou-se para a multidão, sua voz crescendo com orgulho. Por séculos, ninguém conseguiu erguer o martelo, nem mesmo os maiores entre nós. E, no entanto, hoje, este humano fez o que nenhum Homem-Fera conseguiu. Tsuyoshi só conseguia encará-lo, e ele se perguntava. O que? O que está acontecendo? Seu aperto no martelo se firmou. O Rei dos Homens-Fera ergueu um braço aos céus, enquanto a outra mão apontava para Tsuyoshi com orgulho, seu olhar nunca se desviando dele. Se ele foi verdadeiramente escolhido para ser o futuro líder dos Homens-Fera, então deve ter tempo para crescer. A multidão se agitou, os murmúrios enchendo o ar. Uma voz se ergueu sobre os cochichos. Mas não há uma profecia sobre isso? Ele nem sequer é um de nós. Ele é humano. Justo quando a tensão estava prestes a aumentar novamente, o general Ryoga deu um passo à frente, levantando a mão. Seus olhos estavam cheios de desafio, e sua voz era baixa, mas firme. Mas, meu rei, esta criatura é um humano. O Rei dos Homens-Fera lançou um olhar penetrante e irritado para Ryoga. E o que tem isso? A profecia não diz que nosso líder deve ser um Homem-Fera?
Você está sugerindo que ignoremos aquele que pode trazer esperança ao nosso povo? Interrompeu o rei dos homens-fera, sua voz não deixando espaço para mais argumentos. Ele se virou para Tsuyoshi, seu olhar tão afiado quanto sempre. Garoto, qual é o seu nome? Tsuyoshi endireitou sua postura de repente, muito consciente da imponente presença do rei, e respondeu. Tsuyoshi Sako. O rei dos homens-fera sentiu lentamente, seus olhos estudando o jovem com uma expressão indecifrável. Se você está disposto a carregar o futuro do nosso povo, então eu lhe concederei liberdade. No entanto, sua voz se tornou mais séria. De repente, uma chama azul surgiu na palma do rei, lançando um brilho fantasmagórico por toda a arena. A chama tremulava com uma energia estranha, enviando um arrepio pelo ar. Quando chegar a hora, veremos se você é digno de ser nosso líder. Sem mais avisos, ele pressionou sua mão brilhante contra a testa de Tsuyoshi. O jovem sentiu uma estranha sensação de formigamento percorrer seu corpo. A luz azul parecia se infiltrar em sua mente, gravando uma marca em sua consciência. Esta é uma marca mental. Se você não retornar dentro de 1 ano, usarei esta marca para te encontrar onde quer que esteja, e acabarei com você. O peso da decisão que acabará de tomar não dizia respeito apenas à sobrevivência, mas também a carregar as esperanças de um povo inteiro sobre seus ombros. Ao olhar para o rei dos homens-fera, Tsuyoshi sabia uma coisa com certeza. Ele acabará de fazer uma promessa que não tinha certeza se conseguiria cumprir, mas teria que tentar. A multidão prendeu a respiração, aguardando a resposta de Tsuyoshi. Ele podia sentir o peso de todos os olhares sobre si, e sua mente girava com a gravidade da situação. No momento em que abriu a boca para falar, uma voz rompeu a tensão. Aceite. Foi o grito da mulher-fera que Tsuyoshi havia notado antes. Sua expressão feroz e encorajadora o pegou de surpresa, e suas palavras ecoaram por toda a arena. Aproveite essa chance. Conquiste sua liberdade e torne-se mais forte. Tsuyoshi olhou para ela, percebendo o fogo em seus olhos. Ficou intrigado com seu olhar intenso, mas ainda mais com a gratidão e determinação que pareciam emanar dela. Focando-se, Tsuyoshi ativou sua habilidade Olho Divino. Informações sobre a mulher-fera surgiram em sua mente. E o nome aparecia como Desconhecido, Título, Guerreira, Nível, 72, Ocupação, Guerreiro Homem-Fera, Arma, Adaga, Status, marcada como criminosa. Os olhos de Tsuyoshi se arregalaram levemente. Nível 72. Ela é muito forte. Mas por que está marcada como criminosa? Então, a cena tomou um rumo estranho. Ao olhar para baixo, o que quer que estivesse observando a situação parecia focar nas pernas da mulher-fera, em sua figura bem definida e, bem, nos atributos generosos que ela possuía. O rosto de Tsuyoshi corou levemente, seus olhos desviando instintivamente antes que pudesse evitar. Mas, com um sorriso de canto, ele levantou a mão em um aceno casual. Tsuyoshi pensava. Isso realmente é um milagre. Primeiro, preciso sobreviver. Depois, descobrirei um jeito de voltar ao meu mundo. O caminho à frente era incerto, mas ele sabia de uma coisa, não iria recuar. Respirando fundo, olhou para o rei dos homens-fera e falou com nova determinação. Certo. Aceitarei sua oferta, mas com uma condição. Ela vem comigo. Pode ser útil. O rosto da mulher-fera se contorceu em confusão. Seus olhos piscaram entre a descrença e algo que quase poderia ser considerado lisonjeiro. Ela parecia ter acabado de receber um enigma, sua expressão um misto de surpresa e algo mais, algo que Tsuyoshi não conseguia decifrar. Ela até parecia um pouco satisfeita. Tsuyoshi abriu um pequeno sorriso confiante pensando. Parece que agora estamos quites. Nenhuma dívida depois disso. Mais tarde naquela noite, Tsuyoshi estava do lado de fora dos portões da Vila dos Homens-Fera, banhado pelo brilho suave do luar. Ele olhava para o estranho anel em seu dedo, perdido em pensamentos. Aquela voz. Pelo que ouvi, tudo começou com este anel sem limites. Ele tentou girá-lo para tirá-lo, mas o objeto não se movia. Graças a este anel, ganhei essas habilidades estranhas. Mas como vou voltar para o meu mundo original? Uma voz chamou atrás dele. Tirando-o de seus devaneios, ela disse. Mestre, os preparativos estão concluídos. Ele se virou e viu a mulher-fera se aproximando, sua expressão séria e focada. Por um momento, ele congelou, completamente surpreso. Então, fez a expressão mais ridícula do mundo,
um misto de choque e alegria. Em sua mente, um grito interno ecoava. Ser chamado de mestre por uma garota fera fofa. Isso é simplesmente irresistível. Tentando manter a compostura, Sooshi soltou uma risada forçada, que saiu mais como um guincho. Seu coração batia acelerado, sua mente corria em 1000 direções, mas ele tentou manter o controle. Vamos nessa. Esperando que ela não notasse o sorriso ridículo que tentava esconder, Tsuyoshi coçou a nuca, desconcertado, e disse: Não é nada demais. Suas palavras me ajudaram também. De agora em diante, apoiaremos um ao outro. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Quanto a me chamar de mestre ou servir-me, isso... Antes que pudesse terminar, a garota deu um passo à frente, suas bochechas corando intensamente. Ela ergueu o olhar para ele, os olhos brilhando com um misto de admiração e gratidão. Você não entende o quanto isso significa para mim, mestre. Você me deu uma segunda chance. Sua voz tremia levemente, carregada de emoção. Ninguém nunca me viu assim. Nunca acreditou em mim da maneira que você acreditou. Com um sorriso tímido, ela alcançou a mão dele e a puxou suavemente contra o próprio peito. Sua presença é um milagre para mim. Quero dedicar tudo a você, mestre. A mente de Tsuyoshi simplesmente parou. Ele piscou várias vezes, incapaz de processar a velocidade com que tudo estava acontecendo. Tentando recuperar a compostura, ele olhou nervosamente para o céu, limpando a garganta. De repente, a mulher fera se afastou um pouco, lançando-lhe um olhar travesso. Vamos, já está ficando tarde. Tsuyoshi soltou um suspiro, aliviado pela mudança repentina no clima da conversa. Ele enfiou uma das mãos no bolso e contemplou a paisagem surreal ao seu redor, banhada pelo brilho suave da lua. Que outro mundo incrível! Seus olhos vagaram pelo terreno desconhecido, absorvendo sua beleza por um instante. Mas então, um pensamento cortante o trouxe de volta à realidade. Não. O que estou fazendo? Karina está me esperando em casa. Justo quando seus pensamentos se assentaram, um som familiar ecoou em sua mente e apareceu uma notificação do sistema. O passe ilimitado agora está disponível para uso. Tempo de recarga, 24 horas. Tsuyoshi olhou para seu dedo e notou um brilho fraco emanando do anel, aquele mesmo anel que o trouxe até ali. Tsuyoshi pensava. Então, se eu puder usar o anel de novo, talvez consiga voltar para casa. Com renovada determinação, ergueu a mão e se concentrou no anel. Abrir passe ilimitado? A princípio, nada aconteceu. Mas então, uma luz dourada brilhante envolveu seu corpo, girando ao seu redor como um redemoinho. Era a mesma sensação que sentiu ao ser transportado para este mundo. Seu coração acelerou. Tsuyoshi estava pensando. É isso. Eu posso finalmente voltar para casa. A mulher fera, percebendo o que estava acontecendo, olhou para ele com confusão e preocupação, e chamou. Mestre? Ela estendeu a mão para ele, mas era tarde demais. Então, tudo ficou em silêncio. Tsuyoshi sentiu-se sendo lançado através do vazio, seu corpo dolorido pela viagem dimensional. O mundo ao seu redor se retorcia e dobrava até que, finalmente, ele caiu para frente, arfando por ar. O chão sob seus pés era sólido e familiar. O ar, também. Ele olhou ao redor, o coração disparado. Estou de volta? Com um nó na garganta, abriu rapidamente sua janela de status, suas mãos juntas como se estivesse orando, e ele sussurrou. Eu consegui? Seus olhos vasculharam a tela ansiosamente. O seu status era o seguinte. Nível 3, ocupação, nenhuma, arma, nenhuma, habilidades, nenhuma, habilidades replicadas, nenhuma, inventário da consciência divina, martelo divino. Tsuyoshi franziu a testa pensando. O martelo divino ainda está aqui? De repente, outra notificação piscou. Os atributos pessoais são compartilhados entre os dois mundos. Entretanto, itens não são transferidos automaticamente. Para utilizá-los no mundo atual, eles devem estar dentro do inventário da consciência divina antes da viagem. Tsuyoshi suspirou, passando a mão no capacete que ainda estava sobre sua cabeça. Então os níveis são compartilhados. Isso significa que eu posso aumentar de nível em qualquer um dos mundos? Ele coçou o queixo, observando o martelo divino no inventário e pensando. Parece que consegui trazer esse item porque ele estava armazenado no lugar certo.
Uma realização repentina o atingiu. Espera aí. Isso significa que... Antes que pudesse processar totalmente a situação, uma voz cortou seus pensamentos. Qual é toda essa confusão aí embaixo? Anda logo antes que a caverna desabe. Tsuyoshi olhou para cima, confuso. Um de seus companheiros de equipe o observava do alto do poço, parecendo impaciente. Tsuyoshi perguntou: Por que vocês ainda estão aqui? Eu estive fora por horas. Suas palavras pareceram estranhas até para ele. Seus olhos se estreitaram enquanto subia pela corda, sua mente acelerando para encontrar alguma lógica naquilo. O líder respondeu: Do que você está falando? Você esteve aqui o tempo todo. Outro colega de equipe se manifestou. É melhor sair logo, senão essa caverna vai te engolir. Tsuyoshi agarrou a corda e começou a subir com urgência. E então, tudo fez sentido. É isso. O tempo deve ter ficado congelado aqui enquanto eu estava no outro mundo. Isso é como algo saído direto de um mangá. Ao emergir do poço, ele respirou fundo, olhando ao redor para seus companheiros. Seu coração ainda martelava contra o peito. Tsuyoshi pensou: Se o tempo ficou parado aqui, será que ele também está congelado naquele outro mundo agora? Seu olhar caiu para o anel em seu dedo pensando: Quem foi o dono original deste anel ilimitado? E como esse fenômeno funciona? O líder da equipe o observava de braços cruzados no topo do poço. Tsuyoshi sorriu, sentindo um misto de alívio e exaustão. Tsuyoshi soltou uma risada curta, distraído pelos ecos de suas memórias. E perguntou: Velho, o próximo teste é amanhã, certo? Mas, enquanto dizia isso, algo dentro dele mudou. O tom descontraído se esvaiu e sua mente foi puxada para um dia que jamais esqueceria. O dia em que tudo mudou. Gritos. Fogo. Destruição. Tsuyoshi correu pelas ruas devastadas, o sangue escorrendo por sua testa, um curativo mal feito grudado em sua bochecha. Em suas costas, sua irmã Karina estava inconsciente, sua respiração rasa, seu corpo gelado ao toque. O mundo ao redor deles estava em ruínas. Perto dali, um carro de polícia capotado piscava suas luzes freneticamente, sua sirene tocando um hino sombrio da catástrofe. E acima de tudo isso, um monstro colossal destruía prédios. Sua sombra se estendia como um aviso de que não havia escapatória. O coração de Tsuyoshi pulsava no peito, seus olhos ardiam com uma fúria vermelha não de raiva, mas da adrenalina queimando em suas veias. Então, um fio de voz se fez ouvir contra o caos. Irmão, eu não sinto minhas pernas. Tsuyoshi sentiu seu sangue gelar, mas ele não parou. Não podia parar. Então, a voz dela veio outra vez, um sussurro frágil, de alguém fraco que precisa de proteção. Ela continuou: Mamãe e papai, estão bem? Antes que pudesse responder, uma explosão varreu a rua, jogando-o para o lado. Ele se segurou em Karina com força, garantindo que ela não se soltasse. Tsuyoshi pensava: Isso não pode estar acontecendo. Ele olhou ao redor, chamando por seus pais. Mas sua voz soou fraca em meio ao mar de gritos e lamentos. As ruas pareciam uma mistura apocalíptica de choro, sirenes e destruição. Foi então que uma mão forte agarrou seu ombro. Ele virou-se e encontrou os olhos sérios de seu tio, Nakazato. O olhar do homem não deixava espaço para hesitação. Se você parar, você morre. Continue correndo. Ele puxou Tsuyoshi para frente, forçando-o a se mover. Lágrimas queimaram os olhos de Tsuyoshi enquanto ele gritava: Tio Nakazato, mamãe e papai, ainda estão em casa. Nakazato nem pestanejou. Não olhe para trás. Você e Karina precisam sobreviver. Tsuyoshi estremeceu. O tio lançou um olhar rápido para a besta gigante, que continuava seu rastro de destruição. A escuridão vai te consumir se você parar. Agora venha. Mas Tsuyoshi sabia. Sabia que, naquele momento, nunca mais veria seus pais novamente. Tsuyoshi piscou, voltando à realidade. Ele estava de pé ao lado de Karina. Ela estava sentada em sua cadeira de rodas, olhando para ele com preocupação. Como se temesse a resposta que estava prestes a receber, ela perguntou: Irmão, você vai mesmo refazer o teste de despertar amanhã? Ela hesitou por um momento, então acrescentou, baixinho: Você acabou de voltar do trabalho.
Está mesmo bem? Do outro lado do quarto, uma enfermeira organizava os lençóis, com a eficiência de quem já fez isso 1000 vezes. Seu sorriso otimista era tão inabalável quanto um pôster motivacional. Ela diz: Você é sempre tão atenciosa, Karina. Mas certifique-se de descansar também. Está bem? Tsuyoshi coçou a nuca e forçou um sorriso despreocupado, aquele clássico que diz: eu totalmente tenho tudo sob controle. Estou bem, sério. E você, Karina? Suas pernas ainda doem? Os olhos de Karina baixaram para o colo. Suas bochechas coraram levemente e respondeu: Eu não consigo mais andar. Mas já estou acostumada com a dor. Sua voz vacilou, representando quão difícil é viver com dor e pernas desabilitadas. Tsuyoshi pensou consigo: Karina está realmente sofrendo. Não está? O peso de tudo o que haviam passado caiu sobre ele como uma tempestade inevitável. E, como se a vida tivesse um senso de humor cruel, um din ressoou em sua visão. Notificação do sistema. Olhos divinos ativados. Informações do alvo. Ambas as pernas presas sob desabamento. 98% das células nervosas necrosadas. Condição: dor intermitente. Probabilidade de recuperação: 1%. Tsuyoshi olhou para a mensagem como se ela tivesse acabado de insultar sua família. Depois, desviou o olhar para Karina, sentada em sua cadeira de rodas pensando. Uma chance de 1%. Sério? O que eu deveria fazer? Apostar contra o próprio destino. Sua mente disparou, trazendo imagens de tudo o que ela deveria estar vivendo, indo à escola, rindo com amigos, aproveitando a juventude. Mas, ao invés disso, estavam ali. Ele tentando passar em um teste que matava metade de seus participantes. E ela, presa a uma cadeira, forçada a aceitar uma vida que nunca escolheu. Tsuyoshi apertou os punhos. Karina é minha única família. Não posso suportar ver ela sofrer. Ele ergueu o olhar, seu coração determinado como nunca, e pensou: mesmo que as chances sejam quase zero, eu vou encontrar um jeito. Eu vou ajudá-la a andar de novo. Naquela noite o ar noturno estava frio o suficiente para lembrá-lo de que ele havia esquecido de trazer um cachecol. Tsuyoshi caminhava sozinho pela cidade, seus pensamentos disparando frases motivacionais como um comercial de superação. Se há 1% de chance, então há esperança. Se ele conseguisse se tornar um herói, talvez adquirisse conhecimento ou poder suficiente para curar Karina. Seus olhos brilharam com uma determinação mais intensa do que as luzes da cidade. Ele ergueu a mão para o céu, o anel em seu dedo capturando o luar como se estivesse prestes a pedir em casamento, ao próprio destino. Não é só sobre curar Karina. Quero viver com orgulho. Por isso, vou me tornar um herói. O mais forte de todos. Passantes desaceleraram o passo, olhando de soslaio para o jovem que estava dramaticamente discursando para o nada. Os pedestres se perguntavam: ele tá bem? Ou assistiu o anime demais? Mas Tsuyoshi não se importava. Seu objetivo estava claro. E nada, especialmente olhares estranhos, o impediria. Na manhã seguinte, no centro de testes do despertar, um garoto saiu da câmara de avaliação com um sorriso presunçoso. Seu rosto dizia: eu acabei de ganhar na loteria. O avaliador anunciou o resultado. Resultado da medição. Nível 3. Poder de combate, 540. O funcionário de óculos, cujo entusiasmo já havia sido exaurido após fazer isso 300 vezes naquele dia, entregou-lhe um emblema de herói, sua expressão a de quem mal podia esperar para ir para casa. Continuou: por favor, aceite seu emblema de herói, personalizado com base no seu resultado. O garoto inflou o peito, exclamando: finalmente, sou um herói. Sua mãe, já planejando o jantar da vitória, bateu em seu ombro com orgulho, gritando: esse é meu garoto. Vamos fazer um banquete hoje à noite. Mira no ranking S. Enquanto isso, o funcionário ajustou os óculos e checou a lista com o entusiasmo de alguém obrigado a fazer hora extra. Seu olhar pousou no próximo nome. Ele suspirou. Próximo. Tsuyoshi Tashiro. Refazendo o teste após falhar na primeira tentativa. Seu tom carregava exatamente a quantidade certa de desprezo para deixar claro o que pensava sobre isso. Ele lançou um olhar cético para Tsuyoshi e acrescentou: quando estiver pronto, entre e coloque a mão no dispositivo de medição. Embora eu duvide que o resultado será diferente da última vez,
Vestindo um uniforme militar e ostentando um curativo na bochecha que gritava negócios sérios, Tsuyoshi entrou na sala com confiança e exclamou: Logo veremos se isso é uma perda de tempo. Ele ignorou o olhar duvidoso do funcionário como se fosse uma mosca irritante. O funcionário de óculos, claramente comprometido com seu trabalho de chefe dos céticos, resmungou: A maioria dos que falham uma vez costuma ter o mesmo resultado sempre. Este dispositivo mede de todos os ângulos. Afinal, Tsuyoshi nem se deu ao trabalho de responder, já focado em seu objetivo. Ele atravessou as portas para a câmara iluminada de azul, enquanto as câmeras vermelhas o escaneavam de forma ameaçadora, como se estivessem prestes a julgar sua alma, ele pensou. O último cara era nível 3, com um poder de combate de 540. Bem padrão. Vamos ver como me saio. Ele colocou a mão no dispositivo, e a tela exibiu rapidamente o nível 3. Então partiu para medir o poder de combate. Respirando fundo, ativou sua habilidade Físico Supremo, e suas veias saltaram como se seus músculos estivessem fazendo um teste para um filme de ação. De repente, uma onda intensa de energia percorreu a sala, sacudindo o prédio como se toda a fundação estivesse reconsiderando suas escolhas de vida. O funcionário de óculos tropeçou, murmurando entre choque e pânico leve, perguntando: será um terremoto? O dispositivo não apenas reagiu, ele explodiu em faíscas e raios, claramente tendo uma crise existencial sobre o que acabará de medir. Quando a poeira baixou, a tela piscou, revelando o resultado final. Resultado da medição: nível 3 poder de combate, 5.400. Novo recorde para heróis de nível 3. Recorde anterior, 930. Os olhos de Tsuyoshi se arregalaram ao ver os números e pensou: 5.400. 10 vezes o poder de combate do último cara? Eu sabia que tinha melhorado, mas isso... Ele olhou para sua mão, flexionando os dedos com um sorriso satisfeito. Tudo de acordo com o plano. Virando-se para a saída, irradiando confiança, um pensamento repentino o atingiu. E quanto ao poder do martelo do Rei Divino? Convocando a arma em sua mão, uma notificação do sistema prontamente destruiu seu entusiasmo. Devido ao nível insuficiente e às condições não atendidas, o potencial total do martelo do Rei Divino não pode ser desbloqueado. Ativação forçada consumirá imensa energia. Duração do uso: 1 segundo. Tsuyoshi analisou o martelo perdido em pensamentos. Então, no meu estado atual, só consigo usá-lo por 1 segundo? Tudo bem. 1 segundo deve ser suficiente para medir seu poder. Segurando o martelo com uma mão e colocando a outra no dispositivo de medição, seus olhos brilharam de antecipação. O sistema anunciou: o poder do martelo do Rei Divino foi liberado. Duração: 1 segundo. Subitamente, Tsuyoshi sentiu uma explosão de dor percorrer seu corpo, como se o martelo estivesse sugando sua alma. Toda minha força está desaparecendo em um instante. O martelo brilhou como uma tempestade em fúria, e o dispositivo começou a faiscar e chiar em protesto. Tsuyoshi cerrou os dentes, suas veias saltando como se seu próprio corpo estivesse se rebelando. Lá fora, a situação se transformou em um verdadeiro filme de desastre. O céu rugiu, relâmpagos se espalharam como dragões enlouquecidos e raios caíram sobre a cidade. Cidadãos aterrorizados gritavam enquanto a terra tremia: o que está acontecendo? Um terremoto? Quem foi que irritou os deuses desta vez? Inconsciente do caos do lado de fora, o Yoshi lutava contra a dor, focado apenas em uma coisa: quão forte ele havia se tornado. Dentro da câmara de testes, o dispositivo entrou em colapso total e alertou: sobrecarga de energia. Impossível medir. Faíscas voaram, como se a máquina estivesse tentando criar fogos de artifício improvisados. E então as luzes se apagaram, e um silêncio assustador preencheu a sala, como se o próprio prédio tivesse desistido de viver. O funcionário de óculos invadiu a sala, escancarando a porta como se fosse o fim do mundo, gritando exclamou: devido ao blackout, o teste foi suspenso. Evacuação imediata. Mas então, ele viu Tsuyoshi de pé, mal conseguindo respirar, parecendo que havia perdido uma batalha miseravelmente. O homem arregalou os olhos, gaguejando e perguntou: quem é você? Algum tempo depois, Tsuyoshi caminhava lentamente pelos corredores do prédio, massageando a cabeça como se tentasse apagar o trauma do que acabará de acontecer. Ainda processando o fato de ter drenado toda sua energia em apenas 1 segundo, ele refletiu: eu realmente subestimei isso. Eu deveria ter evitado usar o martelo do Rei Divino até estar mais forte. Mas então,
Um sorriso surgiu em seu rosto. Seus olhos brilharam como se tivesse acabado de ganhar na loteria. De repente, soltou uma risada incontrolável e começou a pular de empolgação. Pelo menos agora sou oficialmente um herói. Algum tempo depois, no campo de treinamento, um grupo de recrutas esperava nervosamente seu instrutor. Foi então que ele chegou, um homem alto, de cabelos longos, vestindo uma armadura dourada, parecendo ter saído diretamente de um épico antigo. Eu sou Gaia, o herói responsável pelo treinamento de vocês. Sua voz ressoou pelo campo. E ele continuou. O treinamento será rigoroso, mas vocês precisarão acompanhar. Tsuyoshi, sempre o excesso de empenho em pessoa, ativou sua habilidade para analisar as informações do instrutor. O sistema mostrou: nome, Gaia. Nível, 9. Ocupação, guerreiro. Poder de combate, 1200. O rosto de Tsuyoshi se contorceu, como se tivesse acabado de provar algo muito azedo. Ele pensava: só 1200 de poder de combate no nível 9? Eu me pergunto, qual será meu poder quando atingir esse nível? Gaia, por outro lado, parecia pouco impressionado com toda a situação. Na verdade, parecia irritado, provavelmente arrependido de sua carreira ao ser encarregado do treinamento de novatos. Ele pensava aborrecido. Eu preferia estar explorando uma masmorra de Rank D do que ficar fazendo isso. Ele estreitou os olhos para os recrutas e então, com um suspiro, ergueu a voz tentando forjar algum entusiasmo. Vocês entrarão em uma masmorra de nível D amanhã. Após alguma experiência em campo, determinarão qual ocupação se adapta melhor a vocês. Mas seu tom era de alguém explicando por que deveriam limpar o banheiro, e não de um instrutor empolgado. Então ele continuou. Esperem equipamentos de baixo nível também. Os recrutas engoliram seco, e sua empolgação coletiva desabou, reclamando. Eles murmuravam: já vamos entrar numa masmorra? Não deveria haver uma semana de treinamento físico básico antes? Outro perguntou-se: não deveríamos escolher nossa ocupação antes de entrar na masmorra? Gaia, já de saco cheio, franziu a testa e cortou os questionamentos como se estivessem pedindo um intervalo para cochilar. Não temos tempo para isso. Agora que são heróis, aperfeiçoarão suas habilidades no campo de batalha real. É assim que faço as coisas. Ele estreitou os olhos para o grupo e disse: se não puderem acompanhar, saiam. Entendido? Os recrutas, claramente repensando suas decisões de vida, responderam em uníssono: sim, senhor. Observando a cena com um sorriso de canto, Tsuyoshi refletiu: esse cara só está descontando sua frustração na gente. No fim das contas, um herói ainda é humano. Seus pensamentos então o levaram ao passado. Ele se lembrou da garota fera, que certa vez segurou sua mão e a apertou contra o peito. Bem, tanto faz. Afinal, tenho uma garota fera de nível 70 e 2 me esperando. Um leve rubor subiu ao seu rosto pensando: assim que o tempo de recarga da passagem ilimitada acabar, voltarei para o outro mundo. Mais tarde naquela noite, Tsuyoshi estava sentado em seu apartamento, com um jornal diário tocando ao fundo como uma canção de ninar para quem ainda se importa com notícias. As notícias reportavam: devido ao terremoto ocorrido por volta das 19 horas, algumas áreas da cidade sofreram um apagão. Felizmente, não há relatos de feridos. A União dos Heróis já está tomando medidas para resolver a situação. Os olhos de Tsuyoshi se estreitaram. Seu foco se intensificou e um brilho de empolgação surgiu em seu olhar. Então pensou determinado: ótimo. Agora que o tempo de recarga do portal acabou, é hora de voltar ao outro mundo. Lá, ficarei mais forte, escolherei minha ocupação e reunirei todo o equipamento de que preciso. Ele ergueu a mão e abriu passagem ilimitada. O anel em seu dedo brilhou com uma luz dourada, como se estivesse prestes a lhe conceder uma entrada mágica triunfal. Sentindo a energia familiar envolvê-lo, Tsuyoshi estreitou os olhos em antecipação. Em um piscar de olhos, ele foi transportado de volta ao outro mundo, pronto para mais uma aventura bizarra. A lua brilhante pairava no céu. Tsuyoshi sorriu ao encará-la, tomado por uma onda de nostalgia. Ele murmurou: então, estou de volta. Sentado no chão, ele suspirou, absorvendo a paisagem familiar ao redor. Tudo está igual de antes. Até minhas roupas voltaram ao estado original da primeira vez que vim. Seu rosto se contorceu em descontentamento. Então, quando você sai deste mundo,
Tanto tempo quanto o equipamento voltam ao estado inicial? Que saco. Perdido em pensamentos, ele não percebeu a figura que se aproximava até que já era tarde demais. A figura perguntou. Mestre, algo aconteceu? A garota fera apareceu bem na frente dele, seu corpo perigosamente próximo demais ao de Suyoshi. Suyoshi congelou. Seus olhos se arregalaram. Seu coração disparou. Ah, certo, eu quase me esqueci disso. Lá vamos nós. Vou parecer um idiota de novo, não vou? Suyoshi rapidamente se recompôs, tentando esconder o pânico com uma risada nervosa, enquanto coçava a parte de trás da cabeça. Então ele disse: Não é nada. De qualquer forma, vamos subir de nível. Me mostre o caminho. A garota bestial sorriu radiante, erguendo uma mão dramaticamente para o céu enquanto fechava o punho com a outra e disse: Estou tão feliz em ver sua empolgação, mestre. Mas então sua expressão ficou séria. Há um ninho de goblins de nível 3 aqui perto. Eles podem ser de nível 3, mas são astutos, lascivos e numerosos. Você precisa ficar atento. O rosto da garota bestial se iluminou. Ela saltou de alegria, fazendo um gesto fofo como um filhote, com o punho erguido. Vamos, mestre. Diante da caverna dos goblins, Suyoshi e a garota bestial se agacharam entre os arbustos, observando os sentinelas goblins à entrada. A garota se aproximou, sussurrando. Cuidado para não acordar os sentinelas goblins. Suyoshi perguntou. Você é nível 72. Deveria ser capaz de acabar com eles sem nenhum problema, não? Ele não pôde deixar de se impressionar com os status dela que era guerreira nível 72 e poder de combate 630.000. A garota bestial corou levemente, apertando seus seios timidamente ao lhe lançar um olhar curioso e perguntou. Como você sabe o meu nível? Suyoshi, com um sorriso confiante, disse. Eu não sou seu mestre à toa, sabia? Aliás, poderia me mostrar como uma heroína de alto nível luta? A garota bestial respondeu. Se eu lutar ao seu lado, você não vai ganhar pontos de experiência. A diferença de nível é grande demais. Mas se insiste, vou mostrar. Ela sacou sua faca, os olhos brilhando com determinação. Num piscar de olhos, ela desapareceu do lado dele, reaparecendo em frente aos goblins. Sua lâmina cortou o ar como um borrão, eliminando os inimigos com seu corte instantâneo. Suyoshi ficou boquiaberto e não resistiu a aplaudir. Uau! Isso sim é movimento de uma guerreira nível 72. Que incrível! A garota bestial se virou com um sorriso e os olhos brilhando. Você é muito gentil. Eu sempre dou o meu melhor, mesmo contra inimigos de baixo nível. Espero que tenha sido útil. Suyoshi, empolgado, disse. Foi incrível! Aliás, poderia me ensinar esse golpe? Garota bestial, arqueando a sobrancelha, respondeu. Corte instantâneo é uma habilidade de guerreiros de alto nível. Não é algo que você possa aprender ainda. Além disso, você nem escolheu uma ocupação, não foi? Suyoshi, rindo, com um brilho travesso nos olhos, disse. Nesse caso, vou me tornar um guerreiro também. Com você como minha treinadora pessoal, serei imparável. Não terei problemas para aprender todos esses golpes incríveis. Mas primeiro, preciso de uma arma. Algo que não exija o martelo divino do rei. Uma notificação do sistema apareceu. Você mudou para a ocupação guerreiro. Status atualizado. Nome: Suyoshi Tashiro. Nível 3. Classe: Guerreiro. Poder de combate: 5.400. Arma: Martelo Divino do Rei. A expressão da garota suavizou. Ela pegou gentilmente a mão de Suyoshi, segurando-a junto ao peito e o encarou com um toque de carinho. Suas bochechas coraram levemente. Ela disse. Você escolheu ser um guerreiro por minha causa? Farei questão de ser útil. Darei o meu melhor para te ajudar a evoluir. Primeiro, vamos encontrar algum equipamento para guerreiros. O rosto de Suyoshi ficou vermelho como um tomate ao sentir a mão dela na sua. Um sorriso bobo se espalhou por seu rosto. Mas justo quando as coisas estavam ficando aconchegantes demais, um dos goblins notou os sentinelas caídos e congelou ao ver Suyoshi e a garota bestial. Ele gritou alertando seus companheiros. Suyoshi se virou com um sorriso, sentindo a adrenalina subir. Parece que esse eu vou enfrentar sozinho. Me empresta uma adaga? Quero testar uma coisa. Depois de emprestar a adaga, outra notificação surgiu. A adaga do dragão prateado emprestada.
A garota bestial arregalou os olhos, preocupada. Mas antes que pudesse falar algo, Tsuyoshi já havia avançado em direção ao Goblin. Seus pensamentos corriam a mil. Ainda não testei totalmente o poder do ceifador celestial. Esses goblins serão minhas cobaias. Ele sentia o coração acelerar enquanto voava pelo ar, a adaga apontada para o Goblin abaixo. A barra vermelha do inimigo mostrava, nível 3, e poder de combate, 420. Mas a confiança de Tsuyoshi permanecia firme. Com um corte limpo e ágil, ele liberou uma onda de energia da adaga do dragão prateado. A força do golpe cortou o Goblin e seu companheiro, em um instante. Ambos os monstros caíram no chão, derrotados. A garota bestial observava, maravilhada, enquanto pensava consigo mesma. Derrotar goblins do mesmo nível com tanta facilidade. Até mesmo um grupo de 6 teria dificuldades com isso. Tsuyoshi aterrissou suavemente, um largo sorriso no rosto, enquanto se virava para encarar os goblins restantes. Isso está surpreendentemente fácil. Vou acabar com o resto desses goblins. Sua voz soava com orgulho, enquanto uma onda de pontos de experiência preenchia seu sistema. Seus pensamentos corriam. Esse sistema de seleção divina é fascinante. Vou chegar ao nível 4 ainda hoje. Seu status atualizou-se diante dos seus olhos. Status: nível 3. Ocupação: guerreiro. Arma: adaga do dragão prateado. Habilidades: nenhuma. Habilidade replicada: ceifador celestial. Experiência: 53.000. Tsuyoshi sentiu um arrepio de empolgação. O nível 3 era só o começo. Se podia derrotar inimigos com tanta facilidade agora, imagine quando chegasse aos níveis mais altos. Ao lado dele, a garota bestial se aproximou hesitante, as orelhas caídas, oferecendo uma arma improvisada com ambas as mãos. Ela disse: Me desculpe pelo transtorno, mestre. Por favor, use isso como arma por enquanto. Tsuyoshi mal olhou para ela, seus olhos varrendo o campo de batalha. Então, algo chamou sua atenção. Um bastão de madeira desgastado, jogado no chão. Ignorando o que ela oferecia, ele se agachou e pegou o bastão, girando nas mãos como se fosse uma relíquia de outra era. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, e seus olhos brilharam com malícia. Não se preocupe. Mesmo um bastão de goblin não é tão ruim assim. Como se respondesse, uma notificação do sistema surgiu diante dele. Status atualizado. Nível 3. Ocupação: guerreiro. Arma: bastão de madeira desgastado. Habilidade replicada: ceifador celestial. Experiência: 53.000. A garota bestial franziu o senho, visivelmente preocupada, dizendo: Mestre, precisamos urgentemente reunir equipamentos básicos. Seu equipamento atual não oferece quase nenhuma defesa. Tsuyoshi assentiu levemente, as palavras dela ecoando em seus próprios pensamentos. Ela tem razão. Estou praticamente indo para a morte sem armadura alguma. Mesmo esse bastão não vai durar. Ele fez uma pausa, sua mente vagando até o misterioso inventário de consciência divina. A memória da primeira vez que o ativou ainda era vívida. O inventário de consciência divina é um espaço dimensional único acessível pela própria consciência, capaz de armazenar itens de ambos os mundos. Ao acessar seu painel, brilhou à frente e mostrou: espaços disponíveis, 3. Itens armazenados: martelo divino do rei. Tsuyoshi franziu a testa ao ver o único espaço ocupado. O martelo divino do rei descansava ali como um monumento inamovível valioso demais para ser descartado. Ele resmungou: só um espaço livre. Se ao menos pudesse desbloquear mais. Mas como? Seu olhar se voltou para a garota bestial. Seu jeito gentil parecia tão fora de lugar neste mundo de sangue e caos. E ainda assim, 5 partes formam um conjunto completo de equipamento. Quem sabe que maravilhas se escondem entre as raças deste mundo? Inconscientemente, ele a encarou por tempo demais. As orelhas peludas dela se mexeram nervosamente quando percebeu seu olhar. Suas bochechas se tingiram de rosa, e sua voz vacilou. Mestre, tem algo no meu rosto? Despertando de seus pensamentos, Tsuyoshi riu e respondeu, coçando a nuca. Não, nada disso. Só estava conferindo se você ainda estava comigo. O calor do momento quebrou como vidro quando a garota bestial ficou rígida, suas orelhas se ergueram e o rabo arrepiou-se. Então ela sacou sua espada curta num movimento fluido, os olhos queimando de urgência e gritou: Mestre,
Atrás de você. Tsuyoshi se virou num giro rápido, o coração despencando como pedra. 3 goblins avançavam sobre ele, suas barras de vida brilhando ameaçadoramente. Goblin, nível 4. Seus grunhidos guturais enchiam o ar. Cada um empunhava um bastão de madeira rústico semelhantes ao que ele segurava, mas não era a arma que o preocupava. Era o brilho faminto em seus olhos. O goblin exclamou: Hehe, invasor, mulher, hehe. A garota bestial se colocou diante de Tsuyoshi sem hesitar, sua espada brilhando à luz fraca da caverna. Sua voz estava firme, mas com um tom de urgência. Os goblins ficam mais fortes conforme avançamos. Fique alerta. Tsuyoshi piscou, pego de surpresa pela postura protetora dela. Mas logo a confusão se transformou em empolgação. Seus lábios se curvaram em um sorriso confiante e disse: Isso significa que os pontos de experiência também aumentam. Sem esperar mais, ele avançou, segurando o bastão de madeira desgastado como um guerreiro experiente empunhando uma arma lendária. O movimento repentino assustou os goblins, suas expressões zombeteiras mudando para alarme. Tsuyoshi encarou o goblin de frente, sua voz ecoando pela caverna. Toma essa. Ele balançou o bastão com toda a força. O impacto foi algo que ninguém esperava. Uma explosão de energia massiva irrompeu do bastão, uma luz ofuscante engoliu os goblins. A força foi tão intensa que obliterou os 3 inimigos instantaneamente, deixando apenas marcas queimadas no chão onde estavam. Um som soou na mente de Tsuyoshi, acompanhado por uma notificação do sistema. Status atualizado. Nível 3. Ocupação: guerreiro. Arma: bastão de madeira desgastado. Habilidade replicada: ceifador celestial. Experiência: 150 de 3.000. Tsuyoshi examinou o bastão em suas mãos. A superfície agora estava cheia de rachaduras. Ele gemeu levemente, segurando o pulso, mas o sorriso nunca deixou seu rosto. Tsuyoshi pensava consigo: quanto mais alto o nível do inimigo, mais experiência eu ganho. Mas essa arma está frágil demais. A garota bestial assistia em silêncio atônito, os olhos arregalados de admiração. Lentamente, seus dedos se apertaram ao redor da espada, o coração transbordando de respeito. Perdido em pensamentos, ela exclama: O potencial do mestre é incrível. Aquela pancada, com apenas um bastão de madeira. Ele mostrou uma força que não deveria ser possível nesse nível. Derrotar 3 inimigos de uma vez, instantaneamente, mesmo com a diferença de nível. O rosto da garota bestial corou, e ela levou as mãos ao peito, os olhos brilhando de admiração. Mas Tsuyoshi não se deteve para saborear a vitória. Com uma determinação inabalável, ele avançou para as profundezas da caverna dos goblins. A cada golpe com seu bastão, goblins eram lançados pelos ares, suas barras de vida evaporando em segundos. Atrás dele, a garota bestial mal conseguia conter a empolgação. Bateu palmas com alegria, sua voz elevando-se como a de uma líder de torcida em uma final de campeonato. Incrível, mestre! Sua cauda balançava de felicidade, enquanto Tsuyoshi eliminava mais um goblin com um golpe decisivo. E ele resmungava: Essa habilidade é ótima, mas essa arma é um lixo. Esse já foi o 6º. Ele expirou profundamente, apertando o bastão gasto com força, enquanto seus olhos percorriam os corpos inertes dos goblins. Sua respiração começava a se estabilizar, embora sua mente fervesse de ideias. Uau! Nunca imaginei que os bônus de experiência neste mundo fossem tão altos. Estou ficando mais forte muito mais rápido do que esperava. Enquanto uma enxurrada de memórias invadia seus pensamentos. Quando eu trabalhava como faxineiro, ouvia os heróis reclamando, sempre frustrados por não conseguirem subir de nível. Tsuyoshi sorriu de canto, os olhos semicerrados enquanto olhava para os goblins caídos ao seu redor e seus pensamentos diziam: Mas aqui eu posso ficar com toda a experiência. Sem restrições de guilda, sem precisar dividir nada. E os monstros dão muito mais experiência do que qualquer um jamais mencionou. Esse mundo é realmente incrível. Alimentado pela confiança, Tsuyoshi avançou ainda mais na caverna. Mas essa confiança se quebrou como vidro fino quando ele chegou ao núcleo do covil. O ar tornou-se pesado, quase sufocante. A fraca luz do musgo nas paredes mal iluminava a figura monstruosa que surgia à frente. Tsuyoshi congelou. Um arrepio gélido percorreu sua espinha. Lentamente, agachou-se atrás de uma rocha próxima, as mãos tremendo levemente enquanto espiava por cima.
Os olhos vermelhos da criatura brilhavam como brasas incandescentes, perfurando a escuridão com uma malícia quase palpável. Sua forma colossal emanava puro poder bruto e implacável. Tsuyoshi, sussurrando, perguntou: É o chefe Goblin? Atrás dele, a garota bestial se aproximou, seu rosto normalmente sereno agora tomado pelo medo. Gotas de suor escorriam por suas têmporas. Ela respondeu: Estamos com azar, mestre. Desta vez o chefe foi possuído pela escuridão. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Ele piscou, atordoado, e perguntou: Escuridão? Existe escuridão? Também neste mundo? Por um momento, seus pensamentos paralisaram. Uma lembrança gélida emergiu. A primeira vez que encontraram um monstro em seu mundo original. No meu mundo, a escuridão também se escondia nas cavernas. Será? Será que é a mesma entidade? Ele apertou o bastão rachado com mais força, tentando organizar os pensamentos que giravam em espiral. Seu coração martelava no peito, cada batida como um tambor anunciando a desgraça. A voz da garota cortou a tensão como uma âncora jogada ao mar. Mestre, inimigos possuídos pelas trevas são formidáveis. Esse chefe pode ser apenas nível 6, mas quando tomado pela escuridão, sua força aumenta exponencialmente. Ela hesitou antes de continuar. Sua expressão endureceu. A escuridão não apenas amplifica o poder. Ela envolve o hospedeiro em mistério, tornando seus movimentos impossíveis de prever. Por isso, eu enfrentarei esse chefe sozinha. As palavras dela puxaram Tsuyoshi de volta à realidade. Mas, ao invés de acalmá-lo, acenderam a chama da fúria e ele afirmou: Não, eu vou derrotá-lo com minhas próprias mãos. Seja agora ou no futuro. Seus olhos cravaram no chefe Goblin possuído, o olhar feroz como brasas. Alimentado pela determinação ardente, Tsuyoshi lançou-se para frente, segurando com força o bastão de madeira desgastado e gritando: Não sei qual a ligação entre a escuridão destes mundos, mas vou eliminá-los. Cada um deles. Eu vingarei minha família. Eu vou te matar com minhas próprias mãos. Sua voz ecoou pela caverna, sacudindo o ar. A garota tentou lhe parar gritando: Mestre, espere. O desespero em sua voz era palpável, mas já era tarde demais. O chefe Goblin, tomado pela escuridão, avançou para encontrá-lo. A boca grotesca escancarada, dentes reluzentes como punhais sob a luz fraca. Seus movimentos eram antinaturais, velozes, cada passo fazendo o chão tremer. A visão de Tsuyoshi se turvou de raiva. Um nome ecoava em sua mente: Karina. Você destruiu a vida da Karina também. Com toda a força, ele desferiu um golpe com o bastão. O impacto foi sólido, atingindo a lateral do chefe. Por um momento fugaz, pensou que talvez tivesse uma chance. Mas o chefe retaliou com igual ferocidade. Um braço monstruoso com garras afiadas atingiu Tsuyoshi como um martelo. Ele foi lançado para trás como uma boneca de pano, colidindo com violência contra o chão da caverna. O impacto tirou-lhe o ar. A dor irradiava por todo o corpo de Tsuyoshi enquanto ele jazia no chão, a caverna girando ao seu redor. Tossindo, ele lutava para recuperar o fôlego, encarando o teto irregular do covil. O Goblin possuído se aproximava, imponente, sua face grotesca distorcida num sorriso cruel. Mas antes que a criatura pudesse atacar, um lampejo prateado cortou o ar. Com um estalo nauseante, a língua caiu no chão. Sua lâmina brilhando com um brilho etéreo, ela disse: Mestre, sua arma. Tsuyoshi permaneceu imóvel por um segundo. Seu corpo tremia, ensanguentado, enquanto forçava-se a levantar. O sangue escorria pelo canto da boca, mas seus olhos ardiam com uma fúria inabalável. Ele pensou: Aquele que tirou meu pai e minha mãe. O inimigo de Karina. Não, eu me recuso a morrer pelas mãos de um ser como você. Subitamente, seus olhos brilharam com uma luz amarela intensa, iluminando a caverna com um calor quase divino. E então apareceu a notificação do sistema. Habilidade suprema ativada. Físico definitivo completo. Em um instante, o corpo de Tsuyoshi começou a se transformar. Seus músculos expandiram, transbordando energia, o físico agora lembrando de um campeão mundial esculpido em pedra viva. O poder emanava dele como um inferno em chamas enquanto ele gritava: Se não tem uma arma,
Então o meu corpo será a arma. O sistema notificou. Aprimoramento focado na mão direita. Esforço extremo detectado. Cuidado recomendado. Tsuyoshi ignorou o alerta. Seu foco era absoluto. Avançou. O chão rachava sob seus pés a cada passada, tamanho o impacto de sua força. Com um rugido bestial, ele desferiu um soco colossal, toda sua raiva e determinação concentradas em um único golpe. O punho de Tsuyoshi colidiu com o chefe Goblin possuído. Por um momento, o tempo congelou. O impacto gerou uma onda de choque devastadora, obliterando o monstro num instante. A criatura monstruosa deixará de existir. Ofegante, Tsuyoshi permaneceu de pé no meio da destruição, segurando a mão direita latejante. Seu corpo doía, seu coração disparava, mas sua determinação ardia ainda mais intensamente. Com um olhar vitorioso ele afirmou: Eu vou destruir toda a escuridão. Esses eventos marcam o início da jornada de Tsuyoshi para se tornar o herói mais forte. No mundo sombrio, a escuridão a reinar. Perdi minha família, só resta lutar. Catando pedaços, tentando existir. Mas um brilho estranho mudou meu destino. Não quero morrer, gritei ao vento. Quero ser herói, meu juramento. O anel respondeu, poderá me guiar. Martelo sagrado vem pra desafiar. Com o anel do infinito eu vou me erguer. Das cinzas do medo, um herói a nascer. Martelo divino em mãos, a escuridão vai perecer. Karina, por mim eu despertei pra vencer. O sistema despertou, a fúria me guiou. Na caverna escura meu poder explodiu. Mesmo sem armas, com punho eu venci. A voz da vingança rugiu dentro de mim. Com o anel do infinito eu vou me erguer. Das cinzas do medo, um herói a nascer. Martelo divino em mãos, a escuridão vai perecer. Karina, por mim eu despertei pra vencer. Toda a saga e quer mais emoção. Deixe seu like forte com superpoder de leão. Ajude o sistema a sempre me impulsionar. E novos capítulos épicos vão se mostrar. Então não se esqueça, é um pedido cordial. Se inscreva no canal pra jornada ser total. Com o anel do infinito eu vou me erguer. Das cinzas do medo, um herói a nascer. Martelo divino em mãos, a escuridão vai perecer. Karina, por mim eu despertei pra vencer. Da saga e quer mais emoção, deixe seu like forte com superpoder de leão. Ajude o sistema a sempre me impulsionar. E novos capítulos épicos vão se mostrar. Então não se esqueça, é um pedido cordial. Se inscreva no canal pra jornada ser total.